Oi, queridos. Vamos para mais uma história? Hoje nossa história não é da Bíblia, é uma história imaginária, mas ela vai falar de coisas que aconteceram, que estão aqui na Bíblia e vai nos ensinar algo precioso que Deus quer que a gente aprenda. Será que uma história da imaginação pode nos ensinar uma verdade da Bíblia? Será possível? Ficou curioso? Essa história é demais. É uma história da PEC muito antiga. Eu gosto muito dela e acho que vocês vão gostar também. O nome dessa história é As Três Árvores. Mas antes de eu contar para você, eu quero pedir para todos que têm assistido os nossos vídeos, se você tem gostado, eu quero pedir que você se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, para que nossos vídeos possam chegar a mais pessoas e elas possam estar aprendendo da palavra do Senhor. E obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo aí no nosso canal. Que Deus abençoe a vocês e as suas famílias. E a esse Deus daqui da Bíblia, esse Deus maravilhoso, toda honra, toda glória, sempre. Vamos imaginar uma floresta muito linda, com árvores de tudo quanto é tipo, ó. Árvores grandes, fininhas, compridas, árvores pequeninas, árvores coloridas, e que essa floresta linda fica num lugar muito longe, não aqui no Brasil, lá na Palestina, o lugar onde Jesus viveu. E lá nessa floresta haviam três árvores. E vamos imaginar que essas árvores conversavam, como se fosse gente, e tinham sonhos também. E a mais velha, a maiorzinha, ela dizia assim: quando o lenhador vier aqui para nos cortar, que a gente tiver grande, eu quero ser um berço, mas eu não quero ser um berço qualquer não. Eu quero embalar um príncipe, quero morar num palácio real, porque as crianças são as coisas mais lindas que existe nesse mundo. Eu quero embalar um príncipe. A segunda árvore disse: não, eu quero algo melhor. Eu quero ser um navio forte e poderoso. Eu quero levar tesouros, ouro, prata, pedras preciosas. É isso que eu quero carregar, tesouros do rei. A terceira árvorezinha ficou quietinha. E as outras perguntaram: ué, você não fala nada? O que você quer ser quando vierem te cortar? E ela disse assim: eu não queria ser cortada, eu não queria ser levada da floresta. Eu queria ficar aqui para sempre. Queria crescer e ficar apontando lá para o céu. Para que as pessoas, quando olhassem para mim, elas olhassem para o céu e pensassem em Deus. E assim o tempo passou. Chegou a época dos lenhadores virem na floresta. E o lenhador veio para cortar as árvores que já estavam grandes. Hoje não podemos cortar árvore, vocês sabem, né? É proibido. Mas o lenhador, ele cortava as árvores para fazer casa, móveis, as coisas que precisavam ser feitas com madeira. E no tempo de cada árvorezinha, o lenhador foi cortando cada uma. Conforme as arvorezinhas foram crescendo, ele vinha na floresta e foi tirando cada uma daquelas três arvorezinhas. A primeira arvorezinha, que queria ser um berço, ela foi levada lá para Belém e ela se transformou num coxo, um lugar onde os animais comiam, uma manjedoura, e colocaram ela lá numa estrebaria. Ela ficou muito triste, ela chorou muito, porque ela não queria ser um coxo de animais comer, ela queria ser um berço de um príncipe. A segunda arvorezinha, que queria ser um navio forte para levar tesouro, se transformou num barquinho pequeno e era um barquinho de pescador, que foi levado lá para perto do mar, e o dono desse barquinho se chamava Pedro. A terceira arvorezinha foi cortada, pegaram toras dela, pedaços dela, tiraram as cascas dela
e levaram ela lá para Jerusalém e deixaram ela num depósito. E as arvorezinhas ficavam tristes, pensando, esse não era o destino que elas queriam, não era aquilo que elas sonhavam, né? E elas ficavam tristes, chorando. O que essas arvorezinhas não sabiam é que o Criador das árvores tinha um plano para elas e era muito melhor do que aquilo que elas estavam imaginando. Uma certa noite aconteceu um milagre. Lá na cidade de Belém, naquela estrebaria, onde estava aquela arvorezinha que virou agora um coxo, uma manjedoura, numa linda noite estrelada, chega um casal. E a mulher, ela estava grávida. E a arvorezinha ficou observando, a arvorezinha que agora era um coxo, e viu que ela ia ganhar logo o seu bebê. E ela viu que o seu esposo pegou aquela manjedoura, que era aquela arvorezinha, a limpou com todo cuidado, encheu ela de palha bem limpinha, bem quentinha. De repente, ouviu-se o choro de um bebê. Aquela linda mamãe pegou seu filhinho, enrolou ele nos lençóizinhos, nos paninhos, colocaram ele naquela manjedoura, aquela arvorezinha. E ali, aquele bebê, ele teve o seu bercinho, uma manjedoura. E de repente apareceram pastores que chegaram correndo e falaram: onde está o menino? E os pastores contaram para os pais dos meninos que eles estavam no campo e os anjos apareceram e disseram para eles: não tenham medo, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Vão depressa e vocês vão encontrar o menino numa estrebaria, deitado numa manjedoura. O Filho de Deus havia nascido, os pastores falaram. Nasceu o Salvador do mundo. Ai, aquela arvorezinha ficou muito feliz. Ela queria embalar um príncipe, agora ela estava embalando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus vivo, Jesus, o nosso Salvador, que mais tarde iria morrer numa cruz, por mim e por você. Segundo a arvorezinha, que tinha se transformado num barquinho de pescador, certo dia ela estava no mar e Pedro estava com seus amigos e tinha alguém, um outro amigo de Pedro, dormindo lá no fundo do barco. Era alguém que era Jesus e ele estava dormindo e os amigos de Pedro no barco e de repente o mar começou a ficar bravo. As ondas começaram a levantar, ficarem altas e jogarem o barquinho para lá e para cá e o vento também balançava e o barquinho estava a ponto de afundar. E aquela arvorezinha pensou: ai, agora só falta eu afundar, já sou um barquinho de peixe, afundar nesse mar. E ela percebeu que aqueles homens estavam com medo e eles foram lá e eles chamaram Jesus. E aquele homem que eles chamaram, que era Jesus, ele veio calmo, tranquilo. Ele não estava com medo do mar, nem do vento forte. E ele foi, olhou para o vento, ele levantou as mãos, olhou para o mar e ele falou com o vento e com o mar. E a arvorezinha observava e ele disse: vento, mar, fiquem quietos, se acalmem, parem. E na mesma hora, o vento que estava bravo foi embora. E aquele mar que estava agitado, aquelas ondas altas, se abaixaram e calmamente o barquinho ficou navegando. Mais um milagre que tinha acontecido. E essa arvorezinha presenciou esse milagre. Ela viu que aquele homem era o Filho de Deus, porque os pescadores falaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? A natureza obedecia-o, porque ele era Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que iria morrer pelo meu e pelo seu pecado. E a arvorezinha
pensou, eu queria eu queria levar tesouros de reis, e agora eu estou levando o tesouro mais precioso de Deus, Jesus Cristo, o seu Filho amado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A terceira árvorezinha tinha sido transformada numa cruz e ela estava muito triste. Ela pensou, vão crucificar alguém em mim. Eu não queria ser usada para isso. Eu queria ficar lá na floresta apontando para Deus. E agora me transformam numa cruz. E ela ficou muito triste. Mas ela percebeu que o homem que a carregava, ela que agora era uma cruz, né, que carregava essa cruz, esse homem era diferente de todos os homens. Ela olhou para ele e viu que não tinha nenhum mal nele. E ele caminhava calado. Ele era chicoteado, cuspiam nele, batiam nele e ele não dizia nada. Carregava sua cruz nas costas, caminhando bem devagar. E quando chegaram no Monte do Calvário, o crucificaram. E ela viu que ele ficou calado, ele tinha sido crucificado, mas ele não xingou, ele não reclamou com ninguém. E ela percebeu que ele disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele olhava para o céu. E na mesma hora, quando ele falou isso, ele disse, está consumado, tudo se escureceu. Houve terremoto e o guarda que estava ali crucificando ele, o soldado, um deles disse assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E ela pensou, o Filho de Deus, em mim crucificar o Filho de Deus. Eu queria ficar na floresta apontando para Deus. E agora todos vão saber, quando olharem para mim em forma de cruz, eles vão lembrar de Jesus e vão saber que a cruz é um caminho para chegar até Jesus. E ela pensou, o Criador de todas as árvores teve um plano muito melhor que o meu. Ele fez algo maravilhoso, ele fez um milagre. E aquela árvore e as outras árvorezinhas, elas estavam felizes, porque elas viram que o plano do Criador das árvores era melhor que o plano delas. Deus, ele tem um plano, o plano da salvação para a minha vida e para a sua vida e para a vida de todas as pessoas. O plano de Deus é que você saiba que ele ama você. Ele te ama muito, de uma maneira tão especial, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por causa do seu pecado. O pecado, ele nos separa, nos afasta de Deus. E por causa do pecado, não podemos ficar perto de Deus. Somos separados. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz e derramou o sangue dele, os nossos pecados, eles são perdoados. A Bíblia diz em João 12 que todos quanto receberam Jesus, se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê que Jesus Cristo morreu por você e que você faz coisas erradas, como nós temos aprendido nas nossas histórias, você pode receber Jesus como seu Salvador. Jesus morreu, mas ele foi tirado dali, daquela cruz, e ele foi colocado num túmulo. Lá no túmulo, fecharam e Jesus ficou lá naquele túmulo. A Bíblia diz que foi 3 dias. 3 dias Jesus ficou lá naquele túmulo. Colocaram Jesus numa sexta-feira. Ele ficou sexta, ele ficou sábado, e quando foi no domingo, bem de manhã, que chegaram lá os seus amigos, cadê Jesus? Jesus não estava. A pedra do túmulo tinha sido removida pelos anjos, e o anjo estava lá e disse para eles, quem vocês estão procurando? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo. Ele foi para o Pai, mas um dia Jesus, ele vai voltar para buscar todos aqueles
que confiam nele, que entregaram sua vida, o seu coração e receberam como seu Salvador. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. É muito melhor do que aquilo que tu pode imaginar. Deus não nos quer separado dele. O pecado nos separa de Deus, mas Deus ele quer que a gente esteja próximo dele. E se você já tem Jesus, já recebeu Jesus no seu coração, você deve contar isso para as pessoas. Você deve dizer o que Jesus fez por você, para que outros também conheçam o plano maravilhoso de Deus e recebam Jesus como Salvador. Você não pode guardar só para você. Você deve orar, ler a Bíblia, né? E falar do amor de Deus. Eu resolvi contar essa história para vocês porque essa semana é a semana da Páscoa. E as pessoas falam que Páscoa é só chocolate. A gente vê na TV, a gente vê no mercado, né? Só o ovo de chocolate. Se você não ganhar ovo de chocolate, se teu pai não puder comprar para você, não fique triste, meu querido. Essa é a verdadeira Páscoa. É a morte de Jesus pelo meu e pelo seu pecado, o seu sepultamento e a sua ressurreição, e que um dia ele há de vir nos buscar. Essa é a verdadeira Páscoa do Senhor. E se você ganhou ovo, coma, não tem problema nenhum. Quem criou a árvore que faz o chocolate? A árvore que faz o chocolate é o cacau. Foi Deus, o Criador de todas as árvores, e deu sabedoria para os homens fazer esse doce delicioso que é o chocolate. Coma seu chocolate. E se você puder, divida com outras pessoas, compartilhe com algum amigo que não recebeu. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que você lembre-se que o plano de Deus é sempre melhor do que o seu e do que o meu. E eu vou ler para você um versículo para a gente encerrar, que fala isso, que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele está em 1 Coríntios 5:7. E ele diz assim, ó, vou ler para vocês aqui. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a minha Páscoa, é a sua Páscoa. Que Deus te abençoe. Amamos vocês, mas Jesus te ama muito, muito, muito mais. Feliz Páscoa para todos vocês, em nome de Jesus. Amém.